Estimado irmão, estimada irmã, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo. Amém? Sou o pastor Éder Weber, da comunidade de São Mateus, aqui de Porto Alegre, e é uma grande alegria ter a sua presença nesse nosso encontro virtual do grupo de oração. Tempo de orarmos, tempo de intercedermos, mas também um tempo de buscarmos na palavra de Deus o motivo da nossa fé, razão da nossa esperança. E para isso eu te convido para lermos do Evangelho de João, do capítulo 10, os versos 22 a 30. Peço que você me acompanhe. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço em nome do meu Pai são testemunhas de mim. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Mais um texto da Bíblia em que Jesus é confrontado pelos seus desafiadores, por pessoas que eram opostas à fé que ele estava desenvolvendo, trazendo, pessoas que não conseguiam encontrar ou enxergar em Jesus o Filho de Deus. Um texto em que eles perguntam para Jesus: mas se tu és realmente o Filho de Deus, nos mostre. E Jesus responde: eu já estou mostrando, mas vocês não conseguem crer. Porque quando vocês veem o que eu estou fazendo, o coração de vocês não está na ação, mas o coração de vocês está no mundo. E o coração de uma pessoa está no mundo quando ela não faz parte do rebanho que Cristo tem criado nessa terra, do qual Ele nos convida a fazermos parte. Esse texto, amados, nos ensina três importantes lições, três lições valiosas. A primeira delas é que nós precisamos aprender a ouvir e seguir a voz de Jesus, conforme o verso 27. Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ser cristão significa reconhecer o chamado de Cristo em meio a tantos outros e ainda assim obedecer. Ser uma pessoa cristã significa nos momentos de grande alegria e de realizações, ou também nos momentos mais difíceis, em que estamos enfraquecidos, quando o mundo nos lança tantas vozes, escutar o chamado de Cristo, obedecer a sua voz e nos dirigir até Ele. Mas isso só é possível quando nós estivermos envolvidos num relacionamento pessoal com Cristo, um relacionamento que precisa ser marcado pela fé, pela escuta atenta e pela obediência contínua. Nós só vamos reconhecer que é Cristo quando nós entendermos que é a sua voz, e nós só vamos reconhecer o chamado que Cristo nos faz em meio a tantos chamados do mundo, quando nós tivermos relacionamento com Ele. Não é assim que se um amigo te liga, está falando no telefone ou conversando pessoalmente, e pelo tom de voz a gente já consegue identificar se nosso amigo está muito feliz ou muito triste. Reconhecer a voz significa ter relacionamento. Quanto maior o nosso relacionamento, mais fácil a gente reconhece o que essa pessoa está passando e o que ela está sentindo. O segundo grande ensinamento, a segunda grande lição que esse texto nos traz, é que nós encontramos segurança eterna nas mãos de Cristo. Em Cristo nós encontramos segurança eterna. No mundo a gente procura segurança para a nossa casa, para o nosso carro, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, mas a segurança eterna, aquela que traz calma ao nosso coração e ao nosso espírito, somente nas mãos de Cristo. Jesus declara que Ele dá às suas ovelhas a vida eterna e que ninguém pode tirá-las da sua mão, nem das mãos do seu Pai. Aquilo que Cristo nos concede, ninguém pode tirar. O que o mundo nos dá, Ele nos tira. Nós podemos ganhar muito dinheiro, podemos perder muito dinheiro. Nós podemos ter muitas posses e podemos perder de uma hora para outra tudo que a gente levou anos para construir. Mas aquilo que Deus nos consegue, aquilo que Jesus nos alcança, essa marca que Ele faz no nosso coração, isso ninguém pode tirar.
O mundo pode até tentar, mas ele vai falhar, porque o que Cristo nos dá é eterno. No mundo nós vivemos de sensações, de experiências efêmeras, que podem ser até muito boas, muito agradáveis, mas elas vão acabar. Mas o que Cristo nos dá, amado, isso é eterno. E isso permite que o cristão possa viver com a certeza de que ele está seguro nas mãos de Cristo. Não por seus méritos próprios, não pelas suas conquistas, mas pela graça e pela fidelidade de Deus. Sai do nosso controle aquilo que Deus nos concede. Por isso que ele não acaba, por isso que ninguém pode tirar isso da gente. E o terceiro grande ensinamento, a terceira grande lição que esse texto nos dá, é que nós alcançamos unidade com Deus através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós somos reconectados com Deus. Nós temos os nossos pecados perdoados, aquilo que nos separava, aquele abismo que se tornou o pecado entre nós e Deus, ele cessa. Jesus é a ponte que nos leva de volta à presença do nosso Pai. Durante toda a história humana, durante a minha história e a tua história também, a gente tenta muita coisa para nos reaproximarmos de Deus, como se fosse possível nós fazermos isso. Nós podemos viver vidas boas, justas e corretas, mas o movimento é Deus quem faz na nossa direção, para nos alcançar no nosso pecado, no nosso temor, na nossa fraqueza, e nos restaurar, e nos colocar de pé mais uma vez diante dele. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele revela a sua divindade e também revela o fundamento da fé cristã, a união entre Cristo e Deus. Ser cristão significa estar inserido nessa comunhão, reconhecendo Jesus como Deus encarnado, Salvador e Senhor, e vivendo de acordo com a sua santa e plena vontade. É como se nós pudéssemos fazer parte do Salmo 23. É como se o Salmo 23 tivesse sido escrito para nós. Em Jesus nós temos um pastor que cuida de um grande rebanho, mas que sabe a necessidade de cada ovelha. Ele pega cada ovelha nos seus piores momentos, como ele cita, quando elas estão passando pelo vale da sombra da morte, dá certeza que elas estão juntas, ele prepara um banquete, ele garante a sua misericórdia, a sua fidelidade para sempre e o melhor de tudo. Aquilo que o mundo não nos dá, quando a nossa vida acaba aqui, Deus espera a todos nós com o eterno, com aquilo que só Ele pode nos conceder. Que essa palavra possa continuar falando contigo, que ela possa continuar transformando o teu coração e te preparando para ouvir cada vez com mais clareza a voz desse Jesus que te chama, desse Deus que quer estar de novo contigo. O mundo te oferece muita coisa, meu irmão. O mundo te faz muitas propostas, mas somente Jesus, por ser Filho de Deus, nos oferece aquilo que é eterno, aquilo que o mundo não consegue nos dar, que somente Deus pode nos conceder. Viva com essa certeza, viva para essa certeza. Que Deus te abençoe e te guarde, dirija os teus passos e te dê um dia, uma semana agradável na sua presença. Que tu possa experimentar e viver essa paz que só Cristo pode nos conceder. Amém.